Olá, iniciaremos hoje o nosso treinamento sobre itens de manutenção, localizado no módulo patrimonial, no card de frota e no link de itens de manutenção. Os itens de manutenção são itens de almoxarifados que são utilizados na área de frota para realizar troca, manutenção ou abastecimento dos veículos da prefeitura e de órgãos públicos. Então, como premissa, é necessário que os nossos itens já estejam cadastrados na nossa área de almoxarifado. Aqui está a nossa tela principal, onde os dois primeiros campos são campos de pesquisa, onde podemos preencher um ou ambos. Então, por exemplo, eu vou preencher o tipo peça e clicar em pesquisar. E o sistema nos retorna aqueles itens já cadastrados como tipo de peça. Podemos pesquisar por item também, que ele é um campo que ele é autocomplete, onde eu inicio a digitação. E o sistema sugere itens para completar a nossa pesquisa. Vamos falar sobre a inclusão de item da manutenção. Então, vamos clicar na nossa tela principal no botão de incluir. Conforme já falei, para incluir o item de manutenção desejado, é necessário que o mesmo já exista no catálogo, nas classificações e itens de almoxarifado. A inclusão é basicamente uma exportação dos itens de almoxarifado para a frota, onde precisamos detalhar de qual tipo se refere cada item. Então, aqui vamos explicar duas maneiras de realizar a inclusão dos nossos itens de manutenção de frota. A inclusão do item de manutenção poderá ser realizada de duas maneiras. Uma é por um único item e outra é por um item em lote. Vamos realizar primeiro uma inclusão de único item. Então, aqui na nossa primeira área, temos a área de tipo de cadastro, onde, ao selecionar o único item, ao selecionar o tipo de cadastro como único item, aparece na nossa tela a área de único item e tipo do item. E aqui na área de único item temos o campo item, que ele é um campo de seleção e obrigatório, onde é necessário informar o código ou o nome do item. Ao digitar 3 ou mais caracteres, o sistema sugere os itens para selecionar, como por exemplo, esta seleção de item consiste em qual item do almoxarifado deseja importar para a frota para que o mesmo possa ser utilizado nas nossas manutenções de veículos. Caso não encontre o item desejado, basta ir no módulo patrimonial, no card de almoxarifado, na área de catálogo e na funcionalidade de item e lá em cadastrar o item desejado. Assim que cadastrá-lo em almoxarifado, basta vir aqui e realizar este processo de inclusão de um único item. Abaixo temos a nossa área de tipo do item. E aqui se encontra o nosso campo de tipo. Este campo é um campo de seleção e obrigatório, onde deverá ser selecionado o tipo desejado, correspondente ao item. Então, este item ele é de um tipo de peça. Então, aqui na nossa tela de item de manutenção, nós temos o nosso rastro de navegação, que é uma estrutura que auxilia a navegação do usuário a se localizar entre as páginas e níveis dos sistemas já navegados para ir até a estação da inclusão do item de manutenção. Então, para vir para esta tela, realizamos o processo de estar na nossa página inicial, ir no módulo patrimonial, no card de frota, na nossa tela principal de item manutenção e clicar em novo.
Caso desejarmos, por exemplo, voltar ao nosso módulo patrimonial, basta clicar aqui no nosso rastro de navegação, não sendo necessário clicar várias vezes no botão voltar do navegador. Abaixo, no nosso canto inferior esquerdo, temos o botão de voltar, que ele retorna para a nossa tela anterior, e o botão de salvar, que gravará a nossa inclusão de um único item. Então, vamos clicar em salvar, e o sistema retorna para a tela principal, confirmando que o nosso item de manutenção foi incluído com sucesso. Agora, vamos realizar o outro processo de inclusão. Vamos clicar em incluir. E agora, na nossa seleção do tipo cadastro, vamos informar que é um item em lote. Ao selecionar item em lote, são habilitadas 3 áreas na nossa tela de inclusão. A primeira é o item em lote, logo abaixo temos o tipo do item e também, posteriormente, teremos a nossa parte de classificação do catálogo. Ao selecionar na nossa área de item em lote, o que podemos visualizar primeiro é uma mensagem de atenção, que ele fala que o sistema nos informa que este é um processo em lote que irá adicionar um ou mais itens de manutenção de frota conforme a classificação selecionada. Em observação, temos todos os itens da classificação selecionada ficarão com o mesmo tipo e serão adicionados somente os itens que ainda não foram incluídos como item de manutenção. Então, o que realizamos nesse processo? A inclusão de um ou mais itens que estejam dentro de um catálogo e de suas classificações. Então, aqui abaixo temos o campo catálogo, que devemos selecionar o catálogo que desejamos realizar a exportação de um ou mais itens. Essa seleção do catálogo poderá ser tanto pela busca pelo mouse, quanto digitado. Então, por exemplo, podemos digitar e aqui está a seleção de um catálogo. A origem do catálogo está em módulo patrimonial, almoxarifado, área de catálogo e na funcionalidade de catálogo. Ao selecionar o catálogo desejado, o sistema habilita suas classificações na nossa área de classificação. Então, esta nossa área é uma área dinâmica, onde são carregados apenas os campos, que são as classificações que este catálogo que selecionamos possui. Então, nosso primeiro campo é o campo grupo. Podemos selecionar frota, por exemplo, a nossa classe e o nosso material, que é a última classificação. Então, esta área é uma área dinâmica onde aparecem as quantidades de campos de acordo com as classificações cadastradas para o catálogo selecionado. Ao selecionar a primeira classificação, a mesma filtrará os dados para a classificação seguinte e assim por diante, até chegar no último nível. O último nível é que determinará quais são os itens a serem exportados. Exemplo, aqui temos a nossa última classificação como material. E a classificação que selecionamos é a de manutenção. Então, todos os itens que estejam nessa classificação de manutenção TCE, ele será exportado para cá, para a frota. Abaixo temos a área do tipo do item, onde temos o campo tipo. Ele é um campo de seleção, onde ele poderá ser selecionado ou realizar busca digitando as palavras que contenham o tipo desejado. Por exemplo, iniciei a digitação de serviço e o sistema sugere de acordo com o que foi digitado. Então, cliquei em serviço e selecionei este tipo. Este campo ele define que todos os itens que estão nessa classificação, seja um ou mais, que sejam exportados de almoxarifado para cá, para a frota, todos esses itens serão do mesmo tipo, que é o conforme selecionamos, serviço. Aqui na nossa tela também temos o conceito do rastro de navegação, que é uma estrutura que auxilia o usuário a se encontrar nos níveis já navegados para chegar nesta ação.
Temos também o nosso botão de voltar, que retorna para a nossa tela anterior, e o botão de salvar, que é para importar todos os nossos itens que estavam almoxarifados para cá, para a frota, com o nosso tipo de serviço, para que os mesmos sejam utilizados na nossa manutenção de veículo. Então, vamos clicar em salvar. E aqui retorna que o nosso item foi cadastrado com sucesso. Agora vamos consultar os nossos itens. E aqui estão alguns itens que cadastramos, que importamos nos nossos itens de almoxarifado. Agora vamos falar sobre a área de detalhes, alteração e exclusão de cada item de manutenção. Então, vamos encontrar um item e clicar em detalhe. A funcionalidade de detalhe permite visualizar todas as informações que foram inseridas no momento da inclusão. Assim, poderemos analisar informações que não constam no resultado da consulta da tela principal. Por mais que a nossa inclusão seja feita por um único item ou por um item em lote, no momento de tratativa, tanto para a área de detalhes, alteração e exclusão, elas são tratadas de forma única, item a item. Então, aqui visualizamos o dado de um único item e ele é do tipo de serviço. Logo abaixo, no nosso canto inferior esquerdo, temos o botão de voltar, que ele retorna para a nossa tela anterior. Temos no nosso canto superior direito o nosso ícone de edição e o nosso ícone de exclusão. Caso clique em editar, o sistema encaminha para a nossa tela de alteração e caso clique em excluir, o sistema realiza o processo de exclusão. Já que vamos falar de alteração, vamos aqui na nossa tela de detalhes clicar em alterar. E aqui está a nossa tela de edição do nosso item de manutenção de frota. Conforme falei na nossa tela de detalhes, a alteração também é tratada de forma específica, item a item. E para alterar o item, podemos realizar de duas maneiras. A primeira é na nossa tela principal, podemos pesquisar o nosso item e na nossa área de ações nós temos o botão de editar. Ou também na nossa tela de detalhe, conforme realizamos agora. Na nossa tela de detalhe, fomos no canto superior direito e clicamos no nosso botão de edição. E aqui está a nossa tela. A nossa tela, o nosso campo item, ele já é um campo que ele não é possível alterar, pois ele vai em diferentes cadastros e manutenções, é possível alterar apenas o seu tipo do item. O tipo do item poderá ser uma peça agora ou um combustível, como por exemplo um combustível. Podemos informar, caso ele for de um tipo combustível, devemos selecionar a qual combustível ele pertence. Então, por exemplo, ele é o combustível diesel. Na nossa tela de alteração, temos o botão de excluir, o botão de salvar para gravar a nossa alteração, o botão de voltar, que retorna para a nossa tela anterior, e o nosso rastro do conceito e o rastro de navegação, que o conceito já foi explicado no momento da inclusão. Então, para gravarmos a nossa alteração, vamos clicar em salvar. E o sistema retorna para a tela principal, confirmando que o nosso item foi atualizado com sucesso. Agora vamos falar sobre a exclusão de um item. Então, vamos pesquisar um item do tipo peça ou do tipo pneu e vamos clicar em pesquisar. E aqui estão os nossos itens. Para realizar a ação de exclusão, após pesquisarmos o item, vamos na nossa área de ações e clicar no nosso último botão, que é o botão de exclusão. E o sistema encaminha para essa nossa tela de confirmação. Para realizar a exclusão, é possível fazer esse processo por 3 caminhos. O primeiro é o que realizamos agora, que estávamos na nossa tela principal e clicamos no nosso ícone de exclusão. Mas também está disponível a exclusão a partir da nossa tela de detalhes, no nosso canto superior direito e na nossa tela de alteração.
Ambos os botões encaminham para essa mesma tela, que é a confirmação se o usuário tem certeza que deseja remover o nosso item selecionado. Se clicarmos em cancelar, o sistema não realiza a exclusão e retorna para a nossa tela principal, e se clicarmos em sim remover, ele realizará apenas a exclusão em frota. Em almoxarifado, ele continuará existindo. Então vamos clicar em sim remover. E o sistema retorna que o nosso item foi removido com sucesso, lembrando que ele foi removido apenas em manutenção de frota. Em almoxarifado ele continuará existindo. E com isso finalizamos a nossa parte de item de manutenção localizada na nossa área de frota.